Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino você a processar as imagens de astrofotografia usando o PixInsight. Hoje eu quero mostrar algumas novidades, tá? Que melhoraram muito e agilizaram muito o processamento, principalmente na parte linear das imagens, principalmente com gradientes e as cores, tá? Então, essa nova versão do PixInsight 1.9 está vindo com muitas mudanças assim que foram essenciais, sabe? Muito boas mesmo. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu estou aqui com uma imagem, tá? Que ainda não processei, certo? Então, aqui, ela ainda está pura, eu já fiz o empilhamento, tá? Peguei aqui o cinturão de Órion. Primeira coisa que a gente faz, né, é tirar esse gradiente verde aqui, que forma quando a gente faz o empilhamento, tá? Então vamos lá, vou subtrair ele, né? E aí, então aí tá. Clico aqui no STF novamente para ele limpar. Então, olha só como está cheio de gradiente. Esse gradiente é enorme aqui, porque eu tirei essa foto usando uma lente da Canon, aquela 200mm, uma lente excepcional, mas esse gradiente aqui acontece nessas novas versões do PixInsight, eu consigo retirar isso aqui. Tem esse gradiente aqui no canto também, né? Então vamos tentar limpar isso aí. A primeira coisa que eu faço. Olha, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar essa parte de baixo aqui. Isso aqui é causado pela câmera da Canon, tá? O sensor. Então tem um script que limpa isso, que é o Canon Band Reduction, tá? Ele vai reduzir uma banda que a Canon, que o sensor da Canon mesmo produz. Eu não entendo por que faz isso, mas esse script aqui é muito bom, tá? Então, ó, primeiro eu tenho que tirar, clique aqui em proteger os highlights, né? Para não gerar outras faixas que não são reais aqui da imagem, né? Aí aperto OK. E pronto, pode ver que aquela faixa escura que estava aqui embaixo ele tirou, ó, e deixou mais homogênea aqui essa parte de baixo aqui, né? Então pode ver, tem algumas faixas aqui, ó, que ela também removeu, certo? Então isso aí é muito bom usar antes de começar a fazer o teu processamento, tá? Agora nós temos então algumas novidades, tá? O que eu quero usar aqui é esses processos aqui, ó, Spectrophotometry Color Calibration e o Spectrophotometry Flux Calibration. Eu estava usando o Photometric Color Calibration, no último vídeo eu falei isso para vocês, e ele é excelente, mas eu descobri que esse Spectrophotometric Color Calibration é melhor ainda, porque ele dá mais cor para os objetos, tá? E esse Spectrophotometric Flux Calibration ele ajuda na parte de gradientes, então esses gradientes que apareceram ali. Outro processo que eu quero explicar também é esse aqui, o Multiscale Gradient Correction, que ele é usado junto com o Spectrophotometric Flux Calibration, tá? Então você primeiro passa esse e depois você passa o Multiscale Gradient Correction, tá? No último vídeo eu ensinei também a usar o Gradient Correction, ele funciona muito bem. Tá? Você veja o vídeo lá, que foi o último, para entender bem ali, ele faz uma boa limpeza desses gradientes aqui, tá? Esse Multiscale Gradient Correction aqui está funcionando melhor ainda, tá? Por quê? Porque ele pega os dados do espectro, tá? Do catálogo Gaia, tá? Para que porque daí assim ele consegue ver a região, tá? Toda a região aqui, qual é a cor real do fundo dessa imagem. Então, aí está um problema. Por enquanto, eles ainda estão
isso está sendo implementado, certo? Então eles ficam aguardando que astrofotógrafos doem para eles imagens, para eles terem todo o céu, para terem dado todo o céu para incluir nesse processo, tá? Então, por enquanto, se você entrar no site do PixInsight, você vai ver ali que eles falam sobre Mars, certo? Que é o Multiscale ao Sky Reference Survey. Então eles estão catalogando todo o céu, tá? Para fazer uma limpeza. Ó. Então se aqui estão esses gradientes aqui que a gente pode ver, ele vai limpar, porque ele vai saber qual que é o fundo correto nessa região, tá? Então ele gera um fluxo de luminosidade dessa foto para que o processo de gradiente possa excluir esses resíduos que não são bons, tá? E então tem áreas do céu que ainda não foram feitas, principalmente aqui na região sul, né? Então você vai ter um pouco de dificuldade, ele vai dar um erro, certo? E ele não vai deixar usar esse processo, tá? Então, esse processo está funcionando mais com as regiões centrais e do norte, tá? Bem, mas assim, essa região aqui da Orion está bem coberta, então dá para a gente usar ele. Então, a primeira coisa que vamos fazer é usar primeira coisa que tem que fazer é usar esse Flux Spectrophotometric Flux Calibration. Só que para ele funcionar, você precisa estar com astrometria na imagem. Se você não fez astrometria, eu agora normalmente estou empilhando, certo? Quando eu empilho usando o Batch Preprocessing, tá? Quando eu empilho, eu já coloco ali a astrometria, tá? Então, se você não fez isso, então você clica aqui em Script, Astrometry, Image Solvers, né? E aí então aqui, eu sei que essa é a nebulosa de Órion, né? Uma região da Órion. Então eu coloco aqui M42, tá? Search. Ou já pode apertar OK também, né? Que ele vai dar de qualquer forma, se você está com os dados corretos, né? Daí aqui ele já puxou do arquivo a data, a hora, certo? A distância focal, certo? Que eu usei uma lente 200 milímetros, ele já corrigiu aqui. E esse aqui é o tamanho do pixel da minha Canon 6D. O que nós temos aqui importante que vocês precisam ver, gente? Aqui, ó. Esse local XPSD Server. É da onde que ele vai pegar os dados, tá? Para criar a astrometria da imagem. Isso aqui, então, você vai ter que fazer... Você pode pegar um catálogo automático que ele vai buscar na internet, mas ele normalmente vai dar erro. Ele vai dar erro, tá? Então, ele vai pegar uns dados... Então, aqui no site, né, na parte de distribuição de softwares, para quem tem o PixInsight original, ele te dá diversos dados, tá? Então, eu acabei baixando esse Gaia DR3SP completo. Isso aí, sabe, dá 63 GB. Então, você precisa de muita memória no seu computador. Então, você pode pegar esse Small Set aqui, que ele vai pegar menos dados, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, dá 6, 9, 10, uns 11 GB, né? Mas eu peguei esse aqui, ó, que tá tudo isso aqui, ó, de arquivos. Tive que baixar um por um, certo? E coloquei num subdiretório específico, né? Então eu coloquei no C, na raiz, né? No C, criei um subdiretório PixInsight e ali então eu coloquei todos os arquivos aqui dentro do subdiretório Gaia, tá? Também aproveitei e baixei esse APAS aqui, esse APAS DR10, tá? Esse APAS aqui é usado para o processo Photometric Color Calibration, tá?
que daí ele vai pegar desse catálogo, vai pegar as cores das estrelas que existem naquela região, e aí ele consegue corrigir a cor da imagem, né, usando esses dados fotométricos, tá? Então, o APAS é para... Daí, então, quando você... Deixa eu fechar aqui, para vocês verem aqui o Photometric Color. Então, aqui, em vez de colocar... Eu tirei esse automático catálogo aqui e coloquei o APAS DR10, certo? Então, quando você baixa isso e coloca no subdiretório, você tem que mostrar para o PixInsight onde que estão os arquivos. Então, onde que você vem? Você vem aqui no processo, ao process, e tem aqui APAS. Aí aqui tem essa chavinha aqui embaixo, a chave de boca aqui embaixo, que é uma ferramenta. Você clica nela e aí você coloca Select, certo? E aí você coloca, eu coloquei aqui no subdiretório, PixInsight, e aqui cliquei nele, certo? Então daí fica aqui PixInsight Apps, né? Fica o subdiretório correto onde está, certo? A mesma coisa você tem que fazer com os arquivos Gaia, tá? Então o Gaia que eu coloquei aqui, né? Você vem aqui ao Process e vem aqui em Gaia. E aqui você faz a mesma coisa, vai aqui na ferramenta, aqui embaixo, Preferências, e coloca todos os arquivos que você baixou aqui dentro. Então você select, vai aqui, seleciona todos os arquivos, certo? E inclui aqui dentro, tá? Para que ele saiba onde estão os arquivos, certo? Então, quando você for usar o Photometric Color Calibrate, ele já vai buscar o APAS lá no subdiretório correto. Assim também, quando você for usar o espectro PCC, o espectro Photometric Color Calibration, tá? Então ele também vai buscar o catálogo lá no catálogo Gaia, lá no subdiretório correto, certo? Então, aqui no script, como eu estava fazendo, né? Então já estão os dados aqui, e também ele vai buscar lá no catálogo Gaia os dados para fazer a astrometria da imagem. Tá? Daí aperta OK. Como tem muitas estrelas, ele vai demorar um pouco mais, porque ele tem que catalogar estrela por estrela dessa imagem, certo? Mas pode ver que como meu computador tem uma memória SSD, pode ver que ele vai bem mais rápido do que se fosse um HD, tá? E também, mesmo que seja um HD externo, também ele vai ser mais lento. Então eu aconselho vocês a colocar, se você tiver espaço, né, da tua memória SSD, para que ele seja mais rápido. Aí, conforme a quantidade de estrelas, ele vai fazer essas interações. E às vezes, para mim, já chegou até 24 interações, então demorou bastante. Mas vale a pena esperar, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e aí a gente continua em seguida. Então, aqui ele fez 8 interações, tá? Se eu subir aqui, olha, ele chegou a fazer 8 interações e a fotometria, a astrometria da imagem. Agora, você não pode mais cortar, fazer um crop, não pode mais virar a imagem, porque você vai perder essa astrometria, aí você vai ter que fazer de novo, certo? Então eu sugiro você terminar o processamento, depois você faz o corte e vira a imagem como você achar melhor, certo? Bem, agora então a gente pode usar, deixa eu dar uma limpada na tela. A gente pode usar então o fluxo, porque eu quero primeiro limpar esses gradientes, tá? Então a primeira coisa, eu tenho que usar o Spectrophotometric Flux Calibration, tá? Então, ele vê a intensidade real dos canais RGB, certo? Então ele ajusta a luminosidade correta dessa área do céu. O Photometric Color Calibration, ele apenas ajusta o balanço de brancos das estrelas, certo? Bem, então, vamos lá, vamos ver aqui.
primeira coisa, você tem que colocar aqui os filtros que você usou. Se caso você usou uma Canon, como eu usei, e a minha Canon ela tá sem o filtro de infravermelho, tá? Então ele quer dizer que é uma Canon Full Spectrum, tá? Então você coloca para cada um, pro R, pro G e pro B, certo? Então você coloca, ou você coloca o modelo da tua câmera, né? Ou se ela foi, no caso, o modelo da minha não estava aqui, mas a minha tá sem o filtro infravermelho. Ela é considerada como full spectrum, certo? Então eu coloquei para R, G e B, certo? Você não precisa mexer mais nada, tá? Aqui já está o catálogo correto. Girar gráfico para você ver os gráficos que ele vai fazer com relação a cada estrela que tem aqui, tá? Então, aplico. Pronto, aqui então ele mostrou o gráfico do R, G e do B, certo? Quanto mais estrelas tiver, mais linear é esse gráfico. Se tiver poucas estrelas, por exemplo, pega uma nebulosa que tem algumas estrelas só, você vai ver que esse gráfico vai ficar bem serrilhado, tá? Mas aqui, por ter muitas estrelas, então o gráfico é mais linear, certo? Aí você pode fechar aqui, você pode ver que ele não alterou nada na imagem, ele apenas deu as orientações para o nosso próximo processo, tá? Então, agora o nosso próximo processo vai ser o Multiscale Gradient Correction. Multiscale Gradient Correction, tá? Então, aqui, para isso aqui funcionar, você precisa ter os dados MARS também, tá? E eu peguei no mesmo lugar, tá? E da mesma forma, eu coloquei na preferências aqui, certo? O local deles, né? Então, eu coloquei aqui os MARS em tive que puxar dois arquivos, tá? Que você pode pegar lá no site do PiscInsight. Então, tá aqui, ó. Os dados da database files MARS. Ele vai pegar os dados MARS. Esses dados MARS ainda estão sendo catalogados. O PiscInsight está recebendo de astrofotógrafos que estão cooperando com eles imagens do céu, fazer um catálogo de todo o céu, tanto no hemisfério norte como no sul. Mas por enquanto só o hemisfério norte e mais a área central, tá, que tem todas as imagens, que tem quase todo o céu. Aqui no sul ainda não tem muito. Então, por exemplo, eu tentei com a Grande Magalhães e não consegui. Então ele dá um erro. Na hora que você usa o Multiscale Gradient Correction, ele dá um erro que não encontrou os dados, tá? Então não adianta ficar tentando, nós temos que esperar, né? Que é uma atualização que eles vão sempre atualizando esses dados aqui, o database, né? MARS, tá? Então, como aqui é a região da Orion, a Orion já está catalogada, então não vou ter problema nenhum. Então, aqui a primeira coisa, você tem que adicionar onde estão teus arquivos MARS, né? Então, estão lá nesse subdiretório aqui. Você adiciona só uma vez, depois sempre vai estar aqui, certo? E não precisa mudar mais nada, o resto você deixa como está. Então, quando eu executo ele, o que ele vai fazer? Agora ele vai começar a retirar esses gradientes, tá? E eu deixo aqui clicado Show Gradient Model, porque ele vai me mostrar a imagem do que ele localizou de gradientes e removeu, certo? Então vamos lá, vamos executar. Pronto, ele abriu aqui essa imagem, né? Vamos executar o STF aqui. Ó, ele tirou um esverdeado aqui, tirou um escuro aqui embaixo, tá? E encontrou uma luminosidade, um gradiente forte aqui no centro, tá? Então, se nós vermos aqui, ó, ele removeu bastante aqui, ó, aqui e aqui. Vamos voltar. Vamos voltar como estava. Aqui, ó, como ele removeu bastante escuro aqui e removeu um pouco aqui do centro, ó.
depois, antes, depois, certo? Então, a gente pode fazer mais uma vez, certo? Quanto mais você vai fazendo, ele mais vai removendo, tá? Então, olha aqui, vou fazer mais uma vez. Assim, às vezes ele não remove nada, porque ele já removeu o que devia ter removido, então você tem que fazer algumas alterações. Mas aqui, ó, aqui dá pra ver que ele fez tirou bastante desse gradiente central, tirou mais um pouco do escuro aqui, mais um verde aqui do lado, certo? Então, ó, se eu voltar antes, ó, tinha um brilho aqui e aqui também escuro, né? E agora, ó, como melhorou bastante, tá? Então, dependendo da complexidade da tua imagem, da quantidade de gradientes que tem, e às vezes a tua imagem tem muitas nebulosas, ele pode ser, assim, ele pode acabar removendo um pouco da, da nebulosidade da nebulosa também, tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Uma coisa que a gente pode mexer para melhorar esses ajustes finos seria essa escala de gradiente. Então o default é 1024. Se você baixar e colocar, por exemplo, 256, assim, não vamos tirar tanto, vamos 512, tá? Você vai ver que a quantidade de detalhes que ele vai remover vai ser bem maior, criando como que uma escala de pixel bem menor, certo? E você vai ver que ele vai retirar muito mais coisa. Mas tem que tomar cuidado para ver se ele não vai retirar alguma coisa da tua imagem que não pode fazer. Porque aqui no meu caso é perigoso por causa que a minha imagem tem detalhes muito pequenos, tá? Então, nesse caso assim, eu poderia usar 2048 então, certo? Também funciona, tá? Mas vamos ver, vamos remover aqui primeiro com 512 e ver o que acontece. Vamos ver então como que ficou aqui, o que ele removeu. Olha só como aparece mais detalhes, tá vendo? Ele pegou mais um pouco aqui no centro, pegou algumas escuras aqui também, tinha a nebulosa de Órion. Se eu coloco a imagem aqui, ó, sobreponho, eu consigo ver de onde que ele retirou tudo isso, né? Então, aí quando eu olho a imagem aqui, eu volto, olha só, ele removeu mais um pouco do gradiente que tinha aqui, então para mim foi ótimo, né? Aqui dá para ver que ele não mexeu muito, não mexeu quase nada aqui para mim. Tem essa M78 aqui, né? 78 ficou até melhor. Então para mim resolveu bastante baixar isso aqui, tá? Vamos ver o que acontece se eu colocar 2048, aí então seria seria melhor para a imagem com nebulosas grandes, né? Que daí você pega áreas maiores do céu, se o teu gradiente, por exemplo, pega um lado inteiro, uma parte inteira assim, é mais fácil ele trabalhar com esses gradientes maiores, né? Mas aqui no meu caso eu não precisaria, porque eu não tenho gradientes tão grandes aqui. Mas vamos ver o que ele faz aqui. Eu acho que ele praticamente não fez quase nada, ó. Realmente não fez quase nada. Tá vendo? Para mim acho que não foi válido. Se eu voltar aqui, ó, não mexeu praticamente nada, certo? Então, porque usando uma escala muito grande para objetos tão pequenos e gradientes também não tão muito grandes, tá? Então isso aqui para mim não serviu, certo? O que me ajudou bastante mesmo foi aqui reduzindo essa escala aqui, tá? Então eu posso passar mais uma vez aqui, então eu não eu voltei um processo porque eu vou descartar isso aqui, certo? E agora vou fazer novamente, mais uma vez. Vamos ver se ele mexe melhor aqui. Acho que pelo jeito não mexeu em muita coisa não. Pelo jeito não mexeu muito não. Acho que o que ele conseguiria fazer, ele já fez. Vamos ver aqui. Dá pra ver que não mexeu em nada. Tá voltando para frente.
não mexeu em nada. Esse último processo aqui, então, para mim, até vamos ver se eu baixar para 256 o que acontece. Deixa eu voltar aqui o processo e tentar novamente. Ver se ele consegue remover esse mais escuro aqui. Mas a minha opção aqui é cortar isso aqui, certo? É fazer um crop depois, vamos ver aqui como ficou. Removeu mais aqui, ó. Então, vamos ver o que aconteceu. Ó, tirou, removeu aqui bastante, ó. Ó, removeu quase tudo aqui, certo? Agora vamos olhar na nebulosa aqui da cabeça de cavalo, se ela não foi afetada. Não, ela escureceu, ela tirou mais do gradiente. Então, para mim, baixar para 256 ficou melhor ainda. Certo, pessoal? Então, deu para entender? Se baixando aqui a gradiente de escala, depende do tamanho dos teus gradientes. Se os gradientes são pequenos, com objetos pequenos que tem na tela, então, quando se baixa, fica melhor. Quando tem um gradiente muito grande, com um objeto bem grande na tua tela, quando faz foto com telescópio, aí você pode deixar em 1024 ou sobe para 2048, que fica melhor também. Ok? Então, aqui eu consegui remover meus gradientes fácil, usando Multiscale Gradient Correction, graças a esses dados MARS que a Pisca Insight está fornecendo para nós, certo? Deixa eu fechar todas essas telas aqui e agora eu estou só com a minha tela original aqui pronta para processar, ok? Então, agora o próximo passo é ajustar as cores, certo? Então, a diferença entre o espectro photometric color calibration e o espectro photometric flux calibration, aqui o fluxo informa a intensidade de luminosidade, tá? E o espectro photometric color calibration, ele vai mexer no balanço de brancos, então ele vai mexer nas cores, certo? Ele vai pegar no catálogo Gaia, ele vai pegar as cores das estrelas, como está no catálogo, e ao mexer na cor das estrelas, vai mexer no balanço de branco da imagem toda. O Photometric Color Calibration faz quase a mesma coisa, tá? Mas só que ele usa o catálogo APAS, tá? Então é diferente, o Gaia é bem melhor. E você vai ver que as cores ficam bem mais fortes usando o espectro Photometric Color Calibration. Então fica tão visual as cores que você nem precisa mexer nas cores depois no processos não lineares, certo? Então, também a imagem tem que estar com os dados astrométricos. Você também não funciona o espectro fotômetro color calibration. Você não precisa fazer o espectro fotômetro flux calibration ou mexer nos gradientes antes de usar isso aqui. Isso aqui você já pode usar assim que você abre tua imagem, tá? Não tem problema nenhum, tá? E aqui também eu deixei, aqui novamente eu coloquei então aqui em QE Curve, eu coloquei um ideal QE Curve, que é um genérico, tá? Eu não tenho o meu dado correto, aqui não tem aqui minha lente, nem minha máquina, meu sensor, né? E aqui eu coloquei os mesmos filtros que estava lá no espectro photometric e flux calibration. Coloquei aqui que é no full espectro R, o G e o B, ok? O resto não precisa mexer, tá? Deixei aqui informado qual é o catálogo, ele vai buscar também no meu HD esses dados. Aqui o background neutralization é bom, porque ele vai neutralizar, deixar bem neutro o fundo da imagem. Então você precisa descobrir qual local, o que você precisa colocar em upper limit, certo? Então você pega uma área escura da imagem e vai passando o mouse aqui em cima, certo? Aqui embaixo se vê alguns números, né? Esses números aí informam qual é o máximo que ele está encontrando. Ó, ele fica em 0,8, ó, 0,1 também, tá? Então é o máximo da região escura que ele consegue, aparece aqui nesses dados aqui embaixo.
como ele achou 001, né? Então, o que eu faço? Eu coloco sempre um a mais, um ponto a mais. Então, eu deixei como default para mim 0.02, certo? Isso é importante, certo? As minhas imagens têm sempre dado esses valores aqui, então para cada máquina é diferente, certo? Então, vocês também tem o tempo de posição, tudo. Então, vocês sempre têm que fazer essa análise aí antes para colocar o dado correto aqui, certo? E aí, então, executo ele. E agora vão mexer nas cores das estrelas. Então, aqui ele me dá os gráficos, tá? Cada ponto desse aqui é uma estrela, certo? Então ele está mostrando aqui que a maioria das estrelas estavam próximo dos valores delas, tá? E ele alterou o balanço de brancos da minha imagem. Olha só como ficou. Olha só antes e depois. Olha como tinha aquele esverdeado do fundo, ele tirou, certo? E eu não preciso até nem aplicar o SCNR, apesar de especialistas falarem que é obrigatório você usar o SCNR. O que o SCNR faz aqui no caso? Ele vai retirar aqui o verde da tela. Por que você tem que fazer isso? Porque, principalmente nas câmeras, aliás, nas câmeras coloridas, tanto as dedicadas como as câmeras DSLR, elas possuem uma matriz de cores no sensor, certo? E essa matriz de cores são 4 matrizes. Então ele pega 4 pixels para formar uma matriz com 4 cores. Como nós temos que usar apenas 3 cores, R, G e B, então a matriz de cor ela tem ele usa um pixel para R, 2 pixels para G e 1 pixel para azul, para o B, né? Então, ou seja, são dois pixels de verde que ele pega, por isso que a imagem fica muito esverdeada. Ele tirou bastante do verde aqui, mas eu ainda posso retirar mais um pouco. Então eu executo isso aqui e pronto. Agora eu tirei todo aquele excesso de verde que a minha imagem tinha, tá? Então é natural fazer isso. Apenas você não faz isso quando a câmera é mono, que você vai usar a quantidade de filtros corretos, né? Um filtro para verde, um filtro para azul, um filtro para vermelho, tá? E enquanto que as câmeras coloridas, né, já ele tem dois filtros verdes, né? Então é um excesso de verde que aparece na imagem que não é para ter, ok? Pronto. Então agora a imagem está ainda linear, certo? E rapidamente eu fiz os processos que eu gostaria de fazer, tá? Foram tirar os gradientes e colocar as cores. Não preciso mais, eu atualmente não preciso mais remover esse ruído de fundo, tá? Porque eu estou usando o software da RC Astro Noise Exterminator, tá? E também eu consigo melhorar a qualidade das minhas estrelas, certo? Aqui elas estão bem pontuais, mas eu posso melhorar ainda mais a qualidade delas. Aqui eu ajustei bem o foco, né, da câmera, dá para ver. Esse outro processo da RC Astro, que é um plugin, né, a Blur Exterminator, ele melhora a nitidez das nebulosas e melhora a qualidade das estrelas. Então eu uso esses dois aqui. Eu normalmente uso esse RC Astro, o Blue Exterminator, agora, antes do Stretch, tá? Mas como a minha imagem tem detalhes muito pequenos, certo? Eu não quero fazer agora, porque ele vai acabar ampliando esses ruídos do fundo. E eu quero usar o Noise Exterminator depois do Stretch. Então, normalmente eu coloco o Blue Exterminator, daí dou o Stretch e aí eu uso o Noise, tá? Mas aqui eu vou dar o Stretch primeiro, vou usar o Noise e depois o Blue Exterminator, tá? Então,
O stretch, eu vou mostrar para vocês 3 formas de fazer um stretch, tá? Então, se eu desabilitar aqui o STF, a minha imagem ainda continua escura, né? Ela está com 100 gradientes, né? E com as cores ajustadas, mas ainda está escuro. Eu preciso fazer o stretch, preciso fazer um alongamento do histograma dela. Então, se eu abro o histograma, certo? E dou uma olhada aqui na imagem, tá? Nós estamos vendo que o histograma está bem comprimido, tá? Isso não pode ficar assim. Normalmente o histograma tem que ficar uma onda, certo? Passando aqui pelo meio, tá? Isso e descendo novamente. Então ele sobe e desce aqui, tá? Então ele tem que ficar entre essa seta aqui do baixos níveis e essa seta aqui dos médios níveis. Eu vou mostrar para vocês 3 formas de fazer o stretch. Um deles é usar o próprio histograma, tá? Então como que você faz isso? Você vai abrir o processo Screen Transfer Function, né? Aqui eu pego e clico nesse Auto Stretch e aqui ele está me mostrando a imagem com o stretch, tá? Mas apenas uma simulação. Ele colocou dados aqui na imagem para poder trabalhar com ela, tá? Então você pode usar esses dados aqui, tá? Usando o histograma para fazer o stretch da tua imagem, tá? Mas pode ver que agora ó, ficou muito forte, né? Ficou bastante forte aqui a tela, mas tem vezes que a imagem fica muito boa, tá? Quero ver se eu diminuo um pouco isso aqui para melhorar para vocês verem. Ó, aqui, por exemplo, agora fica bem legal, né? Então, o que eu faço? Eu coloco esses dados, eu pego essa setinha aqui e arrasto aqui para baixo, aqui, ó, nessa parte cinza aqui do histograma, certo? Aqui já está selecionada a imagem, certo? Eu pego, desabilito o STF, tá? E agora eu jogo esses dados do STF que estão no histograma, jogo esses dados aqui para dentro. Pronto, a imagem agora está com stretch, certo? Tá. Deixa eu fazer uma cópia dessas imagens, fazer 2 cópias, certo? Pronto. Então, a primeira imagem eu fiz usando o histograma, o stretch, certo? Pode ver como ela ficou bem avermelhada, certo? Por causa do nosso processo lá do espectro photometry color calibration, certo? Bem, outra forma de você fazer, deixa eu fechar aqui essas telas para nós liberarmos um pouco a nossa tela. Então, outra forma de você fazer o stretch é usar um processo que eu estou usando muito agora, que saiu também nas últimas atualizações do PixInsight, que é o Multiscale Adaptative Stretch, tá? Então, se você apertar aqui o Real Time Preview, ele vai te mostrar, deixa eu colocar aqui em máximo, então ele vai te mostrar como vai ficar o stretch com esses dados aqui, certo? Então você pode mexer nas cores, pode aumentar as cores. Então eu no caso já tem muita cor aqui, eu prefiro não mexer, pode ver que ficou muito avermelhado a imagem. Então eu prefiro deixar, aqui nesse caso eu vou deixar original, tá? Aqui você pode desabilitar o contraste, ó, pode ver que ele fica com menos contraste, tá? Então vai fazer um contraste entre o fundo e as estrelas, um fundo e as estrelas de um fundo e os objetos, né? Aqui o background referência eu não preciso mexer mais porque eu já fiz isso no background neutralization, né? Quando eu usei o Spectro Photometric Color Calibration. Aqui em cima o stretch, ou seja, a parte como que ficaria o fundo, né? Então, se eu aumentar aqui esse fundo, o fundo vai ficar mais claro, tá? Se eu diminuir, o fundo fica mais escuro, tá? Então, você acha um ponto onde você gosta mais, eu gosto de deixar, nesse caso aqui, eu gosto de deixar o fundo mais claro
para mostrar os detalhes das nebulosas que estão aparecendo aqui, certo? A agressividade também é legal porque ele vai aumentar o brilho dos objetos, tá? Então, ó, clicando aqui na barra, ele aumenta de 5 em 5, ó. Como ficou bem mais brilhante as estrelas e os objetos com relação ao fundo. Daí apareceu mais a parte aqui, os detalhes escuros aqui da nebulosa. Eu vou remover esse contraste aqui para não ficar tão brilhante a imagem. Depois eu ponho o contraste manualmente, ok? Então eu posso desligar aqui o Real Time Preview e aplicar o processo. Pronto. Então aqui agora nós temos dois processos que nós fizemos diferentes de stretch, tá? Então aqui, usando o histograma, podem ver que ficou muito brilhante aqui a nebulosa de Orion, e aqui ficou um pouco menos, tá vendo? Ficou mais meio termo, tá? Então, uma coisa que ajuda muito seria o terceiro processo que eu vou explicar para vocês, que é o Mask-Strich, que já é um processo antigo, já mostrei para vocês diversas vezes, tá? Então, o Mask-Strich, o que ele faz? Ele em cada interação, ele joga uma máscara em cima da imagem e dá um histograma para aumentar o brilho, tá? E vai fazendo isso. Em cada interação ele coloca a máscara e dá um histograma, coloca a máscara e dá um histograma, coloca a máscara e dá um histograma. E isso protege para que as partes fortes da imagem não fiquem brilhantes. Então vocês vão ver como é interessante essa parte aqui, ó. Prontinho. Então, o Mask-Strich, tá? Você pode ver que a imagem aqui ficou bem menos brilhante do que os outros processos, ó. Aqui, esse aqui é o feito com histograma, né? E esse outro aqui, feito com multiscale adaptativo stretch, certo? Então, pode ver aqui como ficou menos brilhante aqui a nebulosa de Orion, tá? Então, você vai usar o stretch que você achar melhor para a tua imagem, da forma que você como você quer que fique o resultado final da tua imagem, ok? Então, eu vou acabar ficando com meio termo aqui, certo? Para trabalhar no restante, ok? Vamos fechar esse aqui e fechar esse aqui que eu fiz com o histograma. Vamos ficar com esse aqui que ficou meio termo, tá? A hora não ficou tão forte e eu estou com um fundo e uma qualidade melhor dos meus objetos. Agora sim que eu uso o Noise Exterminator, certo? O Noise Exterminator, na verdade, gente, a RC Astro, tá? Então deixa eu aqui mostrar para vocês. A RC Astro, ela tem 5 softwares, certo? Que passa a tua, como diz aqui o próprio título da tela, né? E leva suas astrofotografias para um próximo nível. Eu comprei esses dois aqui, o Blue Exterminator e o Noise Exterminator. Já experimentei o Star Exterminator e o Gradient Exterminator, tá? Então, no PixInsight funciona esses três aqui, certo? O Blue Exterminator, então, nós vamos usar daqui a pouco. O Noise Exterminator nós vamos usar agora, certo? Inclusive, eu vou deixar já ele funcionando aqui, para que porque ele demora bastante o processo para terminar, tá? Então, eu experimentei o Star Exterminator, que também funciona no PixInsight, e remove as estrelas, ó, a foto original e antes, depois, né? Como que fica sem as estrelas. E fica fantástico, parece obras de arte, sabe? Então, às vezes, também você pode recuperar, ficar com a imagem das estrelas só, sem a nebulosa. Aí, então, você pode fazer uma máscara de estrelas com ela. Então, o processo também é muito bom, sabe? Mas eu não... para mim, por enquanto, ainda não acho utilidade nela. Esse gradiente Exterminator é o que ele fez no começo do nosso vídeo aqui, tá? Me tirando os gradientes da imagem, tá? Então, a imagem original e depois que se usa o Exterminator.
Eu testei ele e o problema é que ele só funciona no Photoshop. E eu não gosto de ter que transformar as minhas imagens em TIFF, jogar para o Photoshop, arrumar o gradiente, depois jogar de novo pro PixInsight, tá? Então, mas funciona muito bem. Ele elimina totalmente esses gradientes, tá? Mas para quem gosta de trabalhar com Photoshop, tá uma boa pedida aí. Esse Starshink é o único que eu não testei ainda, certo? Mas eu sei que ele mexe no tamanho das estrelas. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho das estrelas, ok? Então RC Astro, tá? Vale muito a pena para quem tem condições de comprar esses softwares aí, tá? Então, pessoal, terminou aqui fazer o processamento do Noise Exterminator, tá? Vamos ver aqui como ficou. Olha aqui então como ele deixa o fundo limpo. Quer ver se eu voltar aqui? Os ruídos que tem, né, dos pixels. E aqui depois, ver aqui na nebulosa, aqui onde está o cabeça de cavalo, aqui ó. Antes e depois. Então esse Noise Terminator é fantástico, é muito bom. Vale muito a pena. Tá? Então ele limpou bem, né? Não perdeu os detalhes aqui, ó, os detalhes aqui. E agora então eu vou usar o Blue Exterminator e aí ele vai melhorar a nitidez das nebulosas e reduzir o tamanho das estrelas. Então aqui ó, tem as estrelas bem grandes aqui, né, meio deformadas até, ele vai corrigir tudo isso aqui. Tá? Então fecha aqui o Noise e vamos abrir o Blur Exterminator, que é outro plugin da RC Astro, certo? Então aqui como está no default mesmo. Eu já expliquei esse plugin aqui no vídeo anterior, tá? Se alguém quiser entender melhor, pode ver lá, que eu explico todos esses passos aqui dele. Então vamos tocar aqui e ver o que acontece. Esse também é um processo que demora bastante, tá? Então eu vou dar uma pausa e eu volto assim que terminar. Então, continuando aqui, pessoal, ele terminou o Blue Exterminator, certo? Olha só, antes, tá vendo como as estrelas eram maiores, e depois, tá? Então vamos aproximar aqui do cabeça de cavalo, ó, antes e depois, pode ver como as estrelas ficaram menores, né? E a cabeça de cavalo ficou mais nítida, tá vendo? Né? Mesmo uma imagem tão pequena como essa, olha, pode ver, a cabeça de cavalo é muito pequena aqui, e ele deixou bem nítido para nós aqui, ó. Antes e depois, né? Vamos ver a Órion aqui, ó, antes, vendo as estrelas aqui, né? E depois, e como ele diminuiu um pouco, né? Ela estava borradinha e deixou aqui apenas alguns pixels, né? Então, e daí também, ó, aqui, ó, o fundo, a gente consegue ver aqui detalhes, tá vendo? Detalhes que ficaram aparecendo melhor, olha aqui, ó, né? Temos aqui também algumas, aqui ó, M78, né? Antes e depois. Então, o meu medo era, por ser uma imagem muito pequena, esses detalhes muito pequenos, se eu fizesse o Blur Exterminator antes do stretch, aí ele ia fazer todos deixar essas partes nítidas, né? Melhores, mas quando eu fizesse o stretch, ele ia ampliar tudo, né? Então iria aparecer muitas, acho que corpos indesejados aqui que não iam deixar legal, sabe? Né? Mas aí eu fiz o Noise Exterminator antes para que também ele não amplificasse. Olha só aqui esses detalhes aqui, que legal. Ficou muito bom, olha essas nuvenzinhas aqui que ele colocou, que a máquina pegou. Aqui no 6D é fantástico, né? Então olha só como ficou bonita a imagem, pessoal. Né? A gente vê aqui esse aglomerado aqui de estrelas aqui, ó antes
Tá tudo borradinho, ó, depois, como ficou limpinho, né? Então, pessoal, para mim aqui a imagem está fantástica, mas eu vou colocar, jogar alguns processos aqui como o exponencial transform, sabe? Vou cortar essa parte aqui, vou cortar aqui essa lateral. Então, uma coisa que tem que saber é que quando você corta a imagem ou você vira ela, alguma coisa assim, você acaba perdendo a astrometria da imagem, tá? Ele vai avisar você que você vai perder a astrometria. Então, se precisar dela novamente, você vai ter que vai ter que fazer o script do Image Solver novamente, ok? Então, curta aí agora com o final da imagem, como que ela fica, certo? E eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Valeu, pessoal, um abraço, até!